Olá, pessoal! Estamos novamente aqui para mais uma aula da nossa matéria de Fundamentos, Organização e Funcionamento da Educação Básica. E hoje nós vamos falar sobre um outro assunto ligado a tudo que nós já estávamos trabalhando anteriormente. Nós já vimos toda a questão dos sistemas, toda a questão da estrutura, e hoje nós vamos tocar num ponto mais nevrálgico, digamos assim. Na realidade, é num ponto crucial, que é a pessoa humana. Todo esse sistema, toda a educação, tudo que a gente falou até agora, nós falamos em termos de estruturas mesmo, né? Mas e o elemento humano, que é o principal, né? Precisamos conhecer um pouco mais desse elemento humano. Então, hoje nós vamos trabalhar mais essa questão. Na aula que nós já tivemos direta, né, nós já conhecemos um pouco do Paulo Freire. Vocês já conheciam, é claro, e nós demos uma retomada só para ter uma ideia das ideias dele, né? Daquilo que ele pensava educação, daquilo que ele falava enquanto educador. Lembrando que Paulo Freire, ele atuou na década de 60, 70, muito mais efetivamente no Norte, Nordeste, e ele tinha ideias bem diretivas quanto ao processo de educação, voltado a levar o indivíduo a não só a alfabetização, porque ele trabalhava basicamente com a alfabetização, mas não só o letramento, né? Não só a alfabetização em termos de codificação e decodificação, mas a questão de saber onde esse indivíduo estava inserido, que tipo de sociedade, que mundo que ele estava inserido. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse texto aqui, Papel da Educação na Humanização, que vocês já leram na outra aula, na aula passada, enviaram as suas dúvidas, seus questionamentos para mim. E em cima desses questionamentos, nós fomos montando algumas ideias sobre o Paulo Freire, sobre essa metodologia, essa forma de pensar dele. Então, vamos lá? Vamos ver um pouquinho disso. Olha só, aí eu coloquei uma brincadeirinha com vocês, que é lógico que antes de iniciarmos, nós temos que ter certeza que todos leram o texto, né? Todos leram? Tudo joinha? Claro que leram, porque vocês fizeram isso na aula passada e me mandaram todas as questões, então tranquilo que nós podemos já comentar alguns pontos. Por que eu coloquei assim, olha, após a leitura poderemos comentar sobre os pontos duvidosos, os que necessitam aprofundamentos? Porque eu não vou estar retomando todo o texto, eu vou estar retirando do texto alguns pontos-chave para a gente estar trabalhando em cima deles, ok? Então, olha só, as questões que vão ser trabalhadas durante essa aula de hoje. Nossa, é bastante coisa? É, bastante coisa. Mas eu procurei fazer de uma forma mais sintetizada, porque o texto lido, muita coisa já está compreendida, então nós vamos só basear naqueles detalhes mais complicadinhos, tá? Então, o que que nós vamos, algumas questões que nós vamos estar trabalhando. A questão da humanização e desumanização, o indivíduo como sendo caixa e o professor como depositário, a questão da praxis, o que é isso, como é que isso funciona, questão da intencionalidade, que nós já falamos bastante em outros momentos, mas vamos estar retomando também. A educação humanística e libertadora, o que que é um, o que que é outra, como que funciona isso, em relação ao quê? Em relação à educação bancária. O que que é essa educação bancária para Paulo Freire? Qual a intenção dele em dar esse nome, tá? Outra coisa que no meio desse texto todo nós vamos trabalhar é a questão da biofilia e necrofilia. A dicotomização também, o termo que fazer, o que é esse termo para ele, a educação neutra, por que que para Paulo Freire a educação precisa ser neutra, tá? A questão do homem-objeto e homem-sujeito, a fala dele que ficou muito
difundida e tem até um monte de coisa sobre isso, a questão do ninguém educa ninguém. O que que é isso? Como assim? Como que ninguém educa ninguém? Como que é educação então, tá? O homem ser do mundo, o que é dicotomizar, a esfera do assistencialismo, a concepção problematizadora, situacionalidade e o devenir. Então, são pontos que serão tratados daqui para frente, não assim, não nessa ordem, tá? Eu não coloquei numa ordem exata, mas conforme eu fui seguindo a ordem do texto, e conforme eu segui a ordem do texto, fui retirando alguns dizeres, fazendo alguns recortes, para a gente estar tentando explicar todos esses aspectos, sem ter que ficar assim falando de um a um, para não ficar muito chato, tá bom? Então, vamos começar. Olha, abrindo-se as cortinas. Não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Olha só, Paulo Freire falando diretamente, tá? O que que ele quer dizer com não existe uma educação neutra? Partindo do ponto que nós já vimos um pouquinho lá quando nós falamos, né, em aula mesmo, sobre a questão do indivíduo, que o indivíduo ele é um todo, ele não é só em um determinado momento ele é só corpo, no outro determinado momento ele é emoção. Não, ele é um ser completo. E como um ser completo, eu não tenho como dissociar essas coisas. Então, como é que eu posso dizer que eu vou trabalhar algum tipo de metodologia, algum tipo de educação, considerando que esse indivíduo ele não está fora da sociedade, ele não está fora daquilo que ele sente, daquilo que ele acredita, daquilo que nós vimos, lembra o que das influências culturais que ele tem. Não existe, ele não tem como nós retirarmos isso dele. Então, o que Paulo Freire fala muito? Não tem como eu falar que uma educação vai ser neutra, porque cada um de nós já traz, tá? Assim como o professor traz, as suas próprias ideologias, seus próprios comportamentos culturais. Então, não tem como falar assim, olha, eu sou professor, mas eu acredito num monte de coisa, e minha cultura é essa, mas quando eu chego na sala de aula, eu tiro totalmente isso. Eu vou despir de tudo o que eu acredito, de tudo que eu fui construído, e agora eu vou ser um professor neutro, falar somente aquilo que deve ser falado. Não tem como isso não existe. Sempre vai haver a participação do ser, do indivíduo, tanto professor como aluno, tá? E do ser indivíduo total, como ele é. Então, o que ele fala aqui fica bem claro nessa questão aqui, ó. Não pode existir uma teoria pedagógica que implica em fins e meios da ação educativa que esteja isenta de um conceito de homem e de mundo. Por que conceito de homem e de mundo? Porque o homem, o indivíduo, ele vive onde? Ele vive no mundo, ele não vive a parte das coisas que acontecem na sociedade, a parte das coisas que acontecem no seu próprio mundo. Tá? Então, não há como dissociar isso, tá? Não há sentido, então, numa educação neutra. Isso é uma impossibilidade. Vai sempre haver, dentro da educação, a presença conceitual daquele indivíduo. E conceitual, que eu digo assim, em todos os sentidos daquele ser. Então, Paulo Freire fala assim: olha só, se para uns o homem é um ser da adaptação ao mundo, tornando-se o mundo não apenas em sentido natural, mas estrutural, histórico, cultural. Tá vendo o que ele tá falando? Olha, o homem, ele traz tudo isso, ele está no mundo, ele é histórico, ele é cultura, ele é estrutura, tá? Então, se o homem é isso, tá? Sua ação educativa, seus métodos, seus objetivos, adequar-se-ão a essa concepção. Então, eu vou dar a aula, eu não vou estar dando essa aula ou estar construindo conhecimentos com vocês
isentando quem eu sou, ou isentando quem vocês são, ou isentando o que nós estamos vivendo agora. Olha só, nós estamos vivendo numa pandemia. E nessa pandemia, o que que modificou? Tudo. Nossa vida modificou, nossos conceitos modificaram, nossa aula está modificada. Nós não temos mais o contato pessoal, aquela coisa que brasileiro gosta muito, de falar e ouvir, né? De trocar. Nós não estamos conseguindo ter mais isso. Mas o que que acontece? Esse é o nosso ser hoje, cultural. Então, eu estou sentindo de uma forma toda essa situação, vocês individualmente estão sentindo de formas diferenciadas. Tá? Nós estamos dentro desse mundo, vivendo esse mundo. E eu vi um negócio no Facebook, que tem muita bobagem no Facebook, mas tem coisa que eu acho bem legal, que falam assim, que nós estamos, tinha uma pessoa que falava assim, que nós estamos no mesmo barco. Aí veio outra pessoa e falou, não, nós estamos na mesma tempestade, nós estamos vivendo o mesmo momento, mas em barcos diferentes, porque nós somos diferentes, nós temos locais de trabalho diferentes, nós temos vida em situações de casa, de família diferentes, então nossos barcos rumam para lugares diferentes, de formas diferentes, tá? Então vamos continuar aqui. Adequar-se a essa concepção, tá? Se para outros o homem é um ser de transformação do mundo, seu que fazer educativo segue um outro caminho. Ou seja, a forma que eu vou educar ou vou me educar vai seguir um outro caminho. Se o encararmos como uma coisa, nossa ação educativa se processa em termos mecanicistas, do que resulta uma cada vez maior domesticação do homem. Vamos lá, vamos devagar. Então vamos ver essa questão da coisa. O que Paulo Freire coloca em termos de coisa? No sentido daquele indivíduo que ele não é crítico, ele é manipulado, ele é educado pela ação educativa de forma a ser apenas receptor de conteúdos, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Como eu estou pegando pedaços do texto, então nós vamos repetir algumas coisas, mas para que haja um entendimento bem profundo quanto a isso. Então é como se fosse um objeto, sabe? Que tira-se de um lugar, coloca-se num lugar, manipula-se para um jeito, manipula-se para o outro, e esse objeto ele não tem uma devolutiva, ele não tem a sua palavra, tá? Então ele realmente ele é manipulado, tá? Ele é mecânico, isso que ele fala em termos de mecanicistas, tá? Eu faço aquilo, somente aquilo e daquele jeito. Por outro lado, se nós encaramos como pessoa o nosso que fazer, será cada vez mais libertador. Nós vamos ver um pouquinho depois o que é esse que fazer, tá? Mas é aquilo, a forma como nós estamos trabalhando, como nós estamos atuando no mundo, se eu for encarado pela educação como pessoa, essa pessoa integral, ela vai ser encarada como possuindo saberes, como possuindo uma cultura, como possuindo sentimentos, emoções, personalidades e também como possuindo um estar no mundo, um olhar para o mundo próprio dele, que vai ser diferente do outro que vai estar junto, que vai ser diferente do professor. Tá? E Paulo Freire depois coloca, e também mais para frente nós vamos ver com mais calma, essa questão do diálogo entre os indivíduos, aprendizagem no diálogo, aprendizagem no aprender um com o outro, ou aprender juntos, ok? Tudo bem? Então, vamos para frente. Bom, o que mais que ele coloca para gente no texto? Qual é a posição educativa defendida por
Paulo Freire. Então, eu coloquei aqui, olha, o ponto básico, tá? Que ele defende, que o homem, como um ser no mundo e com o mundo, tá? Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Olha o que ele fala lá no texto que vocês leram, ó. Tão somente o homem, vivendo um tempo que é seu, um tempo de que fazeres, é capaz de admirar o mundo. Sendo capaz de admirar o mundo, ele é capaz de objetivar. Mas vamos ali embaixo, olha, que eu coloquei para vocês o que é esse que fazeres, que ele fala em tantos pontos. Olha lá, que fazer o substantivo masculino, plural, é aquilo que precisa ser feito ou que tem que se fazer. São as ocupações, as atividades, os afazeres. Então, o plural de que fazeres. Então, vamos retomar aqui, ó. Olha o que ele fala no texto. Então, somente o homem, vivendo um tempo que é seu, ou seja, vivendo aquele momento, um tempo de que fazeres. Então, lá, de ocupações, de atividades. Então, um tempo em que ele está inserido naquele contexto, ele está inserido naquele mundo, tá? Somente esse homem é capaz de admirar o mundo. Ou seja, ele está no mundo sendo capaz de observar o que é essa realidade, de entender o que é essa realidade, tanto ali social dele, como o mundo como um todo, tá? E somente se ele consegue ter essa compreensão é que ele consegue objetivar. O que é isso? É conseguir ter objetivos. Onde eu quero chegar? Essa é a minha realidade. Isso é que eu estou vivendo. Partindo daqui, até onde eu vou? Onde eu quero chegar? O que eu quero modificar? Tá? E ele continua falando no texto, um pouquinho para baixo. A possibilidade de admirar o mundo implica em estar não apenas nele, mas com ele. Consiste em estar aberto ao mundo, captá-lo e compreendê-lo. É atuar de acordo com suas finalidades a fim de transformá-lo. Ou seja, veja bem, se eu tenho o propósito de transformar o mundo, se eu tenho objetivo, se eu sou capaz de objetivar, para que eu seja capaz de ter objetivos, para que eu seja capaz de transformar o mundo, eu preciso conhecer esse mundo. Eu não posso ser aquele indivíduo que é levado, que é colocado em determinada posição da forma como o professor quer ou a educação quer naquele momento histórico, tá? Diferente, ó, não é simplesmente responder a estímulos, porém algo mais, é responder a desafios. As respostas do homem aos desafios do mundo, através das quais vai modificando esse mundo, impregnando com seu espírito, mais do que com puro fazer. São que fazeres que contêm inseparadamente ação e reflexão. Então, vamos por partes, né? Vamos falar que eu sempre falo, vamos dar uma de Jack Estripador, por partes. Da parte que nós vamos ver aqui, ó. O que é isso, impregnando com o seu espírito? É justamente não ser aquela pessoa que só responde a um determinado estímulo. Há uma... Lembra, nós já conversamos sobre aquelas questões assim, quem descobriu o Brasil, que você já tem aquela respostinha pronta que foi colocada na sua caixinha, que nós vamos falar sobre a caixinha depois, tá? E isso lá está lá depositado e você só tem resposta àquilo. Ah, então foi Pedro Álvares Cabral. Você não entendeu aquele contexto, você não entendeu o processo, você não refletiu sobre se realmente aquilo aconteceu, de que forma aconteceu. Você responde aquilo que foi colocado, tá? Agora, quando você está impregnado com o seu espírito, mais do que o puro fazer, é que você está naquele processo educativo por inteiro,
Você está ali compreendendo aquele processo porque você já traz com você a sua cultura, você já traz a forma como você vive nesse momento, você traz diferentes propostas da situação e você reflete sobre ela. Essa questão aqui que ele coloca, ó, os que fazeres, tá? As atividades, as nossas ocupações, aquilo que nós estamos fazendo no momento, elas não podem estar separadas jamais da ação e da reflexão. O que que é isso? Eu estou fazendo algo, fiz algo, eu paro para pensar, isso que eu fiz funcionou desse jeito? Ou eu preciso retomar e fazer novamente de uma forma diferente, ou eu preciso ir além ou voltar atrás e retomar o processo. Eu tenho que refletir sobre essa ação e voltar em uma outra ação, certo? Isso que é a questão da ação e reflexão, que nós vamos ver a questão da praxis, o que que ele fala sobre isso. Bom, e aqui tem alguns trechos, né, para a gente compreender melhor isso. Então, primeiro aqui, ó, no entender de Freire, o homem não pode ser entendido fora de suas relações com o mundo. É o que nós estamos falando até agora. De vez que é um ser em situação, nós estamos vivendo, nós estamos nessa situação, nesse momento, nesse contexto histórico. Nós estamos participando da história, nós estamos à margem dela, tá? Então, olha só, é também um ser do trabalho e da transformação do mundo. O homem é um ser da praxis. O que é essa praxis? Da ação e da reflexão. Gente, aqui é um porém. A palavra praxis, ela é utilizada por diferentes autores que acabam dando outros contextos, tá? Em educação, a gente vem com o conceito de Paulo Freire, tá? E usa a palavra praxis justamente para essa questão. Ação, reflexão, ação. Eu faço algo, mas eu reflito sobre aquilo e eu verifico o que pode ser modificado, o que não pode ser modificado, ou o que eu preciso fazer de outra forma, e eu movo uma outra ação. Então, no processo educativo, nós como professores, vocês como futuros professores, têm que ter essa ideia da praxis constantemente. Vamos dar um exemplo prático? Ah, eu fiz a aula de quinta-feira passada, certo? Eu fiz a aula com esse tipo de aula aqui, vídeo aula, e depois com leitura do texto. Aí, em cima daquilo que foi feito, perguntando para as pessoas o que achou que deu, o que não deu, o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou, o que não funcionou, eu montei um novo processo. Então, nessa aula de hoje, estou fazendo dois tipos diferentes do que foram feitos na aula passada. Na realidade, eu estou permanecendo com a aula vídeo, né, que também houve na aula passada, porque eu tive um feedback que foi legal, as meninas falaram que entenderam, então, baseado nisso, dá para continuar com essa situação. Por outro lado, nós trabalhamos com um texto que nós não vamos trabalhar hoje e vamos trabalhar com a aula, trabalhamos na realidade já com a aula diretiva, né, direta. Então, isso é ação, depois há uma reflexão e há uma nova ação. Nossa, pode dar tudo errado hoje? Pode, claro que pode. Mas o que vai ser feito depois? Novamente uma reflexão e assim uma nova ação. Isso é a praxis, tá? Em definição, praxis é uma palavra grega que significa ação, mas não qualquer ação, mas a ação que distingue o homem, ação mediada pela teoria. Segundo o texto, a praxis é compreendida através de uma relação dialética, diálogo, ação recíproca de teoria e prática. Tá? Paulo Freire coloca muito isso, que não existe, não dá para existir somente a prática, somente a teoria, num processo dicotomizado, tá? Separado. Na realidade,
tem que haver uma interação. E essa interação é esse diálogo entre uma coisa e outra, tá? Vocês, por exemplo, vocês estão tendo uma parte teórica, tá? Vocês estão entrando em contato com uma parte teórica que talvez nunca tenham visto, ou tenham visto já alguma coisa e de outra forma. Muito bem, mas isso tem que ser levado para a prática. E a partir do momento que vocês colocam isso em prática, vocês vão novamente voltar nessa prática de refletir se isso está funcionando ou não. Se aquela teoria que vocês aprenderam em relação à prática, se elas se conversam. Tá? Então, essa relação dialética de diálogo tem que haver o tempo todo, tá? Na prática do homem, então no nosso dia a dia. E para finalizar essa partezinha aqui, ó, porque admira o mundo e por isso o objetiva, porque capta e compreende a realidade e a transforma. Como que ele transforma? Com sua ação, reflexão, ação. O homem é um ser da praxis. Então, por que ele faz isso? Porque ele consegue admirar o mundo, ele consegue ter uma visão, enxergar os acontecimentos, tá? Ele não está sim, baseado somente naquilo que foi dado a ele, colocado, depositado, mas ele busca abrir o seu horizonte, busca ter uma visão de mundo e aí traça objetivos. Então, só o homem consegue fazer isso. Então, porque ele faz isso, ele é um ser da praxis. Isso que ele chama no texto, que algumas meninas até me perguntaram, o que é esse ser da praxis? É esse homem que vive nessa situação de ação, reflexão, ação, tá? Mas ainda, o homem que é praxe, e por assim o é, não pode se reduzir a um mero espectador da realidade, nem tampouco a uma mera incidência da ação condutora de outros homens que o transformarão em coisa. É o sujeito que opera e transforma o mundo. Então, nunca um homem praxe vai ser aquele que espera a coisa pronta, que recebe a coisa pronta e engole isso e tá tudo certo, tá tudo bom. Não, ele é aquele que é crítico, mas crítico no sentido de mudança, não crítico do jeito que muitos falam hoje de criticar. Ah, eu vi o que aquele professor fez. Ai, estava horrível. Ai, foi péssimo. Ai, eu não consegui entrar. Eu não consegui, não deu cair a internet, não sei o quê. Não, isso não é ser prático. Isso não é ser um homem que observa a realidade, mas que age sobre ela. Isso é ser crítico, chato, sabe? Tem aquela crítica que não leva a nada. O homem que Paulo Freire coloca é aquele que observa os acontecimentos e fala: não, pera um pouquinho, não ficou legal desse jeito, mas como é que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar aquela pessoa? Ah, eu vou lá falar: olha, se fizer desse jeito, vamos tentar, eu acho que fica melhor, tá? Ação, reflexão, ação. É você, enquanto indivíduo, estar agindo no mundo, estar transformando o mundo pela sua prática, ok? Então, continuando. Ah, olha só, eu coloquei para vocês aí um lindo dinossauro. E por que que eu coloquei esse dinossauro? Porque eu achei ele lindo. Olha que maravilhoso. Não, tem um sentido, tá, gente? Não é porque eu sou uma dinossaura dos tempos das antiguidades, por favor, tá? Mas é essa questãozinha aqui, ó, que o Paulo Freire coloca, a questão da busca. Olha lá, se o homem é esse ser de busca permanente, em virtude da consciência que tem de sua incompleticidade, essa busca implica em um sujeito, que eu coloquei o dinossauro, um ponto de partida, olha lá meu ponto de partida, e um objetivo. Olha que lindo onde o dinossauro quer chegar. Mas vamos por partes, vamos pensar o que é esse ser incompleto que ele fala, né?
que tem consciência da sua incompleticidade, Paulo Freire fala muito da questão que o ser humano, ele é incompleto no sentido que ele está sempre em busca de algo e deve estar sempre em busca de algo novo. Ele não é completo nele mesmo, tá? Então, e para que haja essa busca, tá? Para que ele se torne um ser que atue no mundo, ele precisa ter uma busca, tá? E para ele ter essa busca de algo novo, o que precisa acontecer? Precisa ter uma pessoa, um sujeito que queira, né? Precisa ter um ponto de partida. A partir do quê? Por isso que ele fala, e nós falamos lá atrás, da questão do conhecimento do mundo. Porque ele está em que parte? Onde que ele está situado? Por exemplo, hoje nós estamos aqui no meio de uma pandemia. Essa é a nossa situação, tá? Social, nesse momento. Então, a partir desse ponto, é que eu vou buscar qual é o meu objetivo, por exemplo, nesse momento? É que vocês, apesar das circunstâncias, consigam continuar o processo de aprendizado, tá? Então, esse é o objetivo, ponto. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Então, aqui eu tenho um sujeito, eu, Marisol, tá? Qual é o meu ponto de partida? A situação, a sociedade, o que nós estamos vivendo hoje, tá? E o ponto de partida meu é, dentro dessa situação, eu preciso objetivar que vocês compreendam as atividades, compreendam os conteúdos, tá? Então, tem que haver esse tripé, tá? E eu preciso partir de algo, tá? E para isso eu preciso conhecer o mundo. E o que nesse caso, no meu caso, para ficar mais claro para vocês, o que é esse conhecer de mundo nesse momento? É em busca, por exemplo, das novas tecnologias. De que forma eu posso estar levando esse conhecimento para vocês dentro dessa situação, tá? E Paulo Freire fala muito de pessoas que são devenir. Então, devenir também foi uma palavrinha que veio muito nos questionamentos de vocês para mim, né? O que quer dizer devenir? O que é isso tal? Então, olha só, devenir é a variação de devir. E aí eu coloquei bem grandão aqui para vocês verem o que é devir. Olha lá. Processo de mudanças efetivas pelas quais todo ser passa, movimento permanente que atua como regra, sendo capaz de criar, transformar e modificar tudo o que existe. Essa própria mudança. Então, as pessoas são como devenir, no sentido que ele coloca, é que todo ser humano passa por mudanças. Porém, tá? Elas são efetivas, todo mundo passa. Porém, as pessoas devenir são aquelas que atuam em constante mudança, tá? Que esse movimento de mudança é a regra de vida, tá? É aquela pessoa que não se conforma com aquilo que é recebido só daquele jeito e fica por isso mesmo, tá? Eu não me conformo, por exemplo, que nós estamos presos, tá? Em prisão domiciliar, né? Mais ou menos isso para alguns, dentro de casa, e eu fico com isso e tudo bem, ó, gente, não posso dar aula não, porque eu não posso sair daqui e eu não sei dar aula de outro jeito. Não, tá? O movimento de busca, o movimento de criar coisas novas, de transformar essa condição que nós estamos vivendo numa nova condição é o devir, ou pessoas que são devenir. Tudo bem? Deu para entender bem esse processo? Então é sempre a mudança, a pessoa que está em constante mudança. Por isso que eu pus aqui meu dinossauro lá, ó, buscando, caminhando, tá? Criando maneira de chegar onde ele quer. Então, devenir para Paulo Freire é isso. E aí eu tirei uma parte também do texto, tá? Para explicar um pouquinho mais dessa questão. Do ponto de partida, olha lá, já começa lá, o ponto de partida dessa busca está onde? Está no próprio homem, tá? É no meu querer, na minha condição. Porém, ó, mas como não há homem sem mundo, o ponto de partida da busca se encontra no homem mundo, isto é, no homem em suas relações com o mundo e com os outros. Olha o que está acontecendo agora, gente?
Eu, homem, mulherzinha, mas ser humano, eu tenho meu processo de busca. Porém, esse meu processo de busca não está fora do mundo. Nesse momento, ele iniciou com essa tecnologia, com esse objetivo, por conta da situação do mundo que eu estou vivendo, tá? Então, eu não sou um homem alienado, eu sou um homem que vive no mundo, que utiliza a situação que está sendo vivida e vai para frente, não fica parado nela, tá? Aí ele continua dizendo, olha lá, no homem em seu aqui e no seu agora. Não se pode compreender a busca fora desse intercâmbio homem-mundo. Ninguém vai além a não ser partindo daqui. Ponto de partida, tem que ter algum. A própria intencionalidade transcendental, que implica na consciência do seu além-limite, só se explica na medida em que, para o homem, seu contexto, seu aqui e seu agora, não sejam círculos fechados em que se encontre. Então, o que ele está querendo dizer, que também foi outra perguntinha, intencionalidade transcendental. Vamos lá. Eu estou aqui nessa situação, esse é meu ponto de partida. Eu estou no mundo, porque essa situação é social, é aqui no meu mundo, tá? Só que eu tenho um objetivo. E esse objetivo que eu tenho uma intenção, eu tenho um foco. E esse foco vai além do meu limite. Porque aqui, ó, meu limite é aqui, minha casa, ó. Tá? Vamos colocar nessa situação que dá para entender bem. Se o meu limite é aqui, minha casa, eu tenho que transcender esse limite, ir além dele, tá? É isso que ele coloca como intencionalidade transcendental. A minha intenção vai além daquele limite. Eu não fico preso naquele círculo, aquilo que teoricamente poderia estar me limitando, tá? Eu supero, eu vou além. Então ele continua, mas para superá-los é necessário que esteja neles e que deles seja consciente, ou seja, eu preciso compreender, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu estou nele, ó, vivendo nele, não é estar nele lá. Parei, gente. Ó, não posso dar mais aula. Eu tô aqui em confinamento. Não, gente, para. Tá? Eu estou nessa situação, eu estou nele, porém eu tenho consciência que eu tenho que transcender, eu tenho que ir além, tá? Eu não poderia transcender o seu aqui e agora se eles não constituíssem o ponto de partida dessa superação. Então, qual é o meu ponto de partida? É o problema, tá? Por isso que depois ele fala também de problematização, que depois nós vamos falar mais para frente. O meu ponto de partida é o problema, o que eu não posso é ficar preso nele, tá? Eu tenho que ir para frente, eu tenho que ter intenção de chegar lá no meu objetivo, tá? Transcender, passar. Então, olha aqui que ele finaliza com isso. Nesse sentido, quanto mais conhecer criticamente, o que, que é isso? Quanto mais eu souber da minha situação, tá? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Quem é o corona? Quem não é? O que, que acontece realmente? Olha, tal pessoa tem tal opinião, tal pessoa tem tal opinião. O que está acontecendo? Isso é conhecer criticamente. Não é eu chegar lá no Facebook e falar, porque eu sou contra isso, porque não, não é isso. É conhecer os acontecimentos, as condições concretas, ó, o que ele fala. Conhecer as condições concretas, objetivas, do seu aqui e do seu agora, de sua realidade. Quanto mais você conhece, mais você poderá realizar a busca mediante a transformação da realidade. Gente, nós estamos fazendo isso, conhecendo a situação, nós estamos nos informando do que eu posso, do que eu não posso, do que os governantes estão exigindo ou não. Estou me colocando dentro das situações, lógico, das exigências necessárias, mas estou buscando meios de transpor isso, de modificar essa realidade. E é isso que Paulo Freire fala aqui. Paulo Freire tem uma forma meio complicadinha, né, gente, de falar. Tem horas que, olha, tem que estar com dicionário ali. Mas
o cerne, o núcleo do que ele fala é muito simples. É algo que nós precisamos incorporar, tá? Que a educação precisa incorporar. É uma coisa que todos os professores, com certeza, estão lidando e trabalhando na mesma linha. Tá? Caindo. Isso! Agora vamos falar um pouquinho sobre humanização e desumanização. Então, já dizendo para vocês que esse texto não é meu, então, olha, aqui no cantinho eu coloquei de onde eu tirei, tá, dessa tese, tá? Depois no final também tem. Por quê? Porque eu achei, assim, que tá tão explicadinho, assim, tão joinha a forma como ele fala, tranquila, de fácil entendimento. Então, ele explica a questão da humanização e desumanização segundo a ótica de Paulo Freire, mas de uma forma mais tranquila, tá? Então, vamos ler? Vamos lá. O ser humano não pode ser considerado como uma realidade pronta, acabada, mas sim como um ser em busca constante de autorrealização e crescimento, o que pode ser identificado com o seu processo contínuo de humanização. Tá? Então, eu vou continuar lendo, depois eu paro para explicar. Na busca de apresentar como Paulo Freire compreendeu e descreveu esse processo contínuo de humanização, será discutida inicialmente a questão da vocação ontológica dos seres humanos, serem mais. Segundo Paulo Freire, ele coloca que todo ser humano tem uma vocação primeira, sabe? Ele coloca como ontológica, porque assim, primordial, primeira, do cerne. Qual é essa vocação? Serem mais. O que é isso, ser mais? É não ser igual, é não estar sempre naquela mesma realidade. É o ser inacabado, é o estar em busca sempre de ser melhor, ser diferente, ser mais. Tá? A essa vocação, Freire identificou como próprio processo de humanização dos seres humanos. Então, veja bem, então o que é essa humanização? É essa busca constante, é como se nós não somos mesmo completos. Nós não nascemos completos e não vamos ser nunca completos, tá? Então, o que acontece? Essa busca de ser mais é algo que está aqui dentro, nasce com a gente, tá? É uma vocação, ele coloca como vocação, tá? E esse processo de busca ele coloca como um processo de humanização, ou seja, sermos cada vez mais humanos, tá? E humanos para ele é aquela ideia da pessoa que é praxis, ação, reflexão, ação, e que age sobre a sociedade, age para que haja mudança, tá? Isso é o processo de humanização. E ele coloca muito claramente que esse processo se dá pela educação. Tá? Nós vamos chegar lá. Vamos continuar a leitura aqui. Ó. Mas, ao lado desse processo, né, de humanização, ele apresentou a distorção dessa vocação, isto é, a desumanização presente na história dos seres humanos. Para que seja vencida a situação de desumanização dos seres humanos, torna-se necessário um processo de educação dos mesmos, de tal forma que eles possam tomar consciência da sua condição de seres desumanizados e partirem em busca de sua humanização. Essa questão da desumanização, do ser desumanizado, é o próprio cerne, que se nós nascemos com essa questão de querer mais, de ser mais, então enquanto nós não estamos caminhando nessa busca, nós somos desumanizados. Nós não estamos aprendendo a ser humanos, tá? Nós não estamos aprendendo a mais coisas, nós estamos agregando conhecimentos em nossas vidas, tá? Ele coloca também o ser desumanizado como aquele ser da caixa que nós vamos ver daqui para frente, mais para frente, tá? Que ele recebe coisas, mas ele recebe
em um depositário, tá? E ali fica, não é utilizado. Então, para o processo de humanização, tem que haver essa ação, tá? Essa modificação, essa mudança. Então, nesse sentido, apresenta-se o processo de conscientização e diálogo, através do qual os seres humanos poderão tornar-se sujeitos no processo educativo, bem como na construção de sua humanidade. Então, entende-se que somente através de um processo de conscientização e diálogo, o qual compõe o que Freire denominou como educação problematizadora, depois a gente chega lá, os seres humanos poderão deixar de serem tratados como coisas para transformar-se plenamente em pessoas conscientes de si e de seu papel histórico no mundo. Entende-se que esse projeto não seja algo dado, mas sim algo a ser construído de forma conjunta entre educadores e educandos. Nós vamos ver isso daqui a pouco na questão da educação mesmo, tá? Da educação humanizadora, libertária, papapá. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas a ideia é essa, que tem que ficar na nossa cabeça nesse momento. Para eu me tornar humano, ou ter um processo de humanização, eu tenho que estar indo cada vez mais para frente, buscar cada vez mais. E essa busca se faz por onde? Pelo processo educativo, pelo diálogo e pela construção do conhecimento, um com o outro, tá? E sempre esse um com o outro dentro de um processo social. Para quem já estudou Paulo Freire, assim, aprofundadamente, vai ver que, lógico, ele tem uma metodologia, tem um método, ele trabalhou com pessoas sempre em situação de maior vulnerabilidade, nossa, já tô gaga, social, tá? Com dificuldades sociais, e ele sempre partiu da questão social deles, do trabalho deles, da realidade deles. Então, a alfabetização, ele trabalhava com alfabetização, tá? Não era somente aquela alfabetização da decodificação, como eu disse, mas até mesmo na decodificação, ele utilizava palavras do cotidiano. Então, por exemplo, se eu fosse cozinheira, ele ia utilizar palavras como fogão, colher, coisas que estivessem voltadas, relacionadas com aquela realidade. E a partir dali, ele fazia tanto o processo de alfabetização e letramento, como o processo de humanização. A questão de ir além, de trabalhar aquela vida social, tá? Só para vocês terem um parâmetro de como funcionava isso. Mas deu para entender? Então, o processo de humanização é sempre aquela nossa constante busca pelo crescimento, tá? Palavra-chave: ser mais. A vocação ontológica dos seres humanos. Então, isso tem que ficar na nossa cabeça. Então, para Paulo Freire, ó, aqui dentro da gente, a gente já nasce com essa vocação de ser mais. Porém, só consegue ir se humanizando quem realmente for atrás disso, tá? Freire aponta como características principais da existência humana sua condição de inacabamento, seres inacabados, e a capacidade que tem de reconhecer e transformar essa condição através do processo educativo. Gente, aqui tem uma coisa muito legal, porque olha só consegue transformar, reconhecer e transformar essa condição quem realmente entende que é inacabado. Porque pensa que pode ter pessoas, e existem pessoas, que acham que não precisam modificar a situação, que tá bom daquele jeito, que ele é ótimo, perfeito, sensacional, e que nada precisa modificar. Essa é uma criatura que está presa na caixa, tá? É uma criatura que, segundo Paulo Freire, não está humanizada. Aí a desumanização.
tá? E olha o que ele coloca aqui, ó. Isso aqui foi ele mesmo que falou. Na verdade, diferentemente dos outros animais que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados, porque nós vivemos um processo histórico. Tenha consciência de sua inconclusão. Aí, perdão esse S a mais aqui, aí se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana, isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que dela tem. Então, o ser humano, ele precisa entender, reconhecer ter a consciência desse ser inacabado. Tá? Que eu nunca estou pronto, eu nunca estou acabado, eu tenho que ir atrás do novo, eu tenho que ir atrás de mudar a sociedade. Tá? Essa condição que é a minha humanização. Tá? Olha a carinha de espanto aqui. Mas deu para entender, né? Realmente é isso que nós precisamos para ser seres humanizados, como Paulo Freire coloca. Muito bem. E agora nós vamos começar num outro processo que nós vamos iniciar com a análise dessa figura aí, porque é exatamente a questão da educação bancária, de se colocar na caixa. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma professora, que pode ser qualquer um de vocês, ou até eu, e temos os aluninhos. Coitadinhos. Primeiro eles são colocados como assim, ó, um olhando a nuca do outro. Ó, que judiação. Não é para olhar para o lado, não olhe para o lado, não veja coisas novas, não tenha contato. Eles estão distanciados, apesar de hoje nós não podemos ter, né, gente? Mas é só por enquanto. Mas olha só o que a professora está fazendo. Eles chegam com seus contextos, com suas ideias, com sua cultura, com o seu social. E a professora faz o quê? Ela recorta, ela aniquila, ela coloca todos para pensar da mesma forma que ela mesma. Isso aqui é um depositário, então ela está depositando suas ideias dentro das caixinhas, tá? E tudo aquilo que a criança trouxe é deixado de lado, é simplesmente ignorado. Tá? Para isso aqui, Paulo Freire colocou um nome a essa concepção, educação bancária. Por que bancária? De banco mesmo, sabe? Banco onde a gente vai lá e deposita o din-din, fortuna que nós ganhamos, então, a gente deposita no banco. Ninguém vai lá e fica conversando com o caixa eletrônico, discutindo quanto dinheiro está pondo, quanto está retirando. Você vai e faz, coloca. E aquele banco aceita. Tá? Então, essa é a educação bancária. Nas palavras dele, aqui os educadores não estabelecem uma relação dialógica, não há diálogo com os educandos. Pelo contrário, buscam somente comunicar, isto é, considerando que os educandos sejam ignorantes e os educadores os sábios. Procuram transmitir conhecimentos ou conteúdos ao educando. Então, é exatamente o que está sendo feito aqui, ó. Não há consideração de que essas crianças tenham já conceitos, tenham já conteúdos, tenham já aprendizagens. Isso é ignorado. É simplesmente colocado aquilo que o professor pensa ser importante. Depositado. E por isso o termo caixa. Olha que belezinha. O que nós fazemos com essas caixas em casa? Nós dobramos e guardamos as coisas e que muitas vezes ficam lá por anos sem que a gente veja, tá?
Então, a Caixa tem essa ideia também de depósito de conhecimentos que muitas vezes não serão mais aproveitados. Eles vão ficar lá, guardados. Tá? Então, aquilo não vai ter proveito nenhum para o indivíduo. Então, o indivíduo como caixa. Segundo a concepção bancária, o educando é como se fosse uma caixa, na qual o educador vai fazendo seus depósitos. Uma caixa que vai se enchendo, enchendo de conhecimentos, como se o conhecer fosse o resultado de um ato passivo, é passivo, tá? De receber doações ou imposições de outros. Então, é um acúmulo, vai se acumulando aquele monte de conteúdo que não é explorado, tá? Não é trabalhado. Então, ele fica lá, tá? Não tem proveito. Então, a concepção de caixa é isso. Muito bem. E essa concepção bancária, ela tem algumas negações, ou seja, se ela age dessa forma, se ela é tratada dessa forma, o que que acontece? Ela vai negar várias coisas, ela não vai permitir várias coisas. Então, o que que ela não vai permitir? Ó, a realidade em devenir. Lembra que é devenir? Aquele fazer, aquele constante fazer nas situações diárias, uma concepção bancária não permite que o aluno faça, que ele trabalhe, que ele construa. Já está lá pronta, tá? O que mais que ela vai negar? O homem, o ser, em ser como busca constante. Então, vai buscar o quê? Se está pronto lá, se já está colocado lá. O que mais? A vocação primeira que Paulo Freire fala de ser mais. Ele só pode ser mais se ele tiver uma busca. Então, se ele não tem uma busca, ele não vai ser mais. Por outro lado, ele não vai se humanizar. Outra coisa que está negando a relação do homem com o mundo. Por quê, gente? Ele tá lá, ele tá no mundo, tá? Mas não tá fazendo nada ali. Ele tá recebendo e não tá utilizando, tá? Então não existe praxis, não existe transformação do mundo, não existe nada. Então ele está negando isso também. Nega a criatividade do homem, porque a gente só cria em cima de situações e problemas. Por que que eu vou criar uma nova forma de dar aula? Porque eu estou tendo uma dificuldade, então eu vou criar novos formatos. O que mais ele nega? O poder de admirar o mundo, de objetivá-lo. Mas como que eu vou ver o mundo se não me é colocado o mundo para ser visto? Tá? É colocado determinados conteúdos, vamos voltar de novo lá no Quem Descobriu o Brasil. É colocado que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas cadê a minha visão de mundo? Como é que estava Portugal na época? Como é que estava a situação social? Por que que vieram para cá? Será que vieram mesmo? Como é que foi? Tá? Visão de mundo não é colocado isso. Então, essa concepção também está negando. Mata a vida. Isso, esse mata a vida, é chamado de necrófila, tá? Que é aquele outro termo que vocês perguntaram o que que era também. Mata a vida porque eu não estou atuando. Eu estou lá como um ser morto, recebendo algo. Por exemplo, um indivíduo num caixão, por exemplo, ele recebe até carinho, ele recebe aquelas flores, mas ele está morto. Ele não está sentindo, ele não está entendendo, não está vendo nada daquilo. Então, não tem função. E necrofilia, só para vocês entenderem, é tudo a ver com a morte. Na realidade, a necrofilia vem lá de morto, cadáver, tá? Necro, do grego, necos, morto, e filia, cadáver, tá bom? Então, vem dessa questão do morto e pessoas, por exemplo, que são chamadas de necrófilas, é uma patologia de pessoas, por exemplo, que gostam de ter relacionamentos amorosos com cadáveres, tá? Então, tudo que pensar em necrófilo é questão de morto. E é isso que a educação bancária produz. Por outro lado, existe a educação libertadora, quer dizer, Paulo Freire, ele critica ferozmente a educação bancária, ele prega uma educação libertadora.
Então, gente, olha só que belezinha. Quem que nós temos aqui? Nós temos o Chico Bento. Para quem conhece, a maioria conhece, acho que todos conhecem, o Chico Bento não é uma criança da cidade, é uma criança da roça, da zona rural. Então, e ele tem muito conhecimento, porque além de morar, né, no sítio, na historinha, ele também trabalha, porque na historinha a criança pode trabalhar, nós não podemos, mas na historinha pode. Então, olha o que ele está falando. Uma criança que tem todo um contexto de conhecimento profundo, da lavoura, né? Mas olha o que ele fala. Desejo uma educação em que eu aprenda a criar, pensar diferente, pesquisar, estudar, que dê valor à minha curiosidade, ao meu talento, arte e interesse. Digo não a uma educação que só me ensina a memorizar conteúdos. Olha que dó, até dó o ui dele aqui, ó, porque ele tá lá com tanta coisa que ele tem de conhecimento, ele fica preso àquela questão conteudista. E o que que a educação libertadora fala? Olha lá, ela se baseia na realidade mutável, então no dia a dia que muda, respeita a vocação que Paulo Freire fala do homem como ser mais, né, ir além, estimula a criatividade, tendo saber uma visão crítica, sabe que todo saber se encontra submetido a condicionamentos históricos sociológicos. O que que é isso? É aquilo que nós vimos muito em história da educação, inclusive, que os acontecimentos, né, e que vêm para a gente enquanto conteúdo, eles estão ligados a um contexto. Então vamos voltar lá à historinha do quem descobriu o Brasil, na minha época, Pedro Álvares Cabral. Só que a gente só sabia isso, não tinha a menor ideia do que aconteceu nesse contexto. Mas por quê? Como chegou aqui? O que estava acontecendo em Portugal? E por que que Portugal chegou e a Espanha não? Chegou depois? Como que foi isso? Tá? Não se falava nada disso, era o fato em si e acabou, sem contestação. E aqui a educação libertadora fala exatamente que diz que isso não é possível, porque esse fato está ligado a um fator histórico e está ligado também ao fator social, e que precisa ser compreendido. O que mais? Sabe que não há saber sem a busca inquieta, sem a aventura do risco de criar. Eu não consigo saber algo a mais se eu não tiver o ímpeto de ir, tá? Eu preciso criar algo novo. Pode admirar o mundo e por isso é um ser da praxis. É o que eu falei no exemplo do Quem Descobriu o Brasil. Eu consigo verificar o acontecimento, ver o que está acontecendo no contexto, no mundo, tá? E por isso eu consigo ser um ser que age, reflete e age, tá? Um ser praxis. É transformador do mundo, atua, tá? Ama a vida em seu devenir, então, no seu dia a dia, tá? Nas coisas que você faz. É biófila e não necrófila. Nós vimos que é necrófila, que é voltada à morte, ou seja, aquela educação morta, né? Biófila, vida. Então, a educação libertadora traz vida, é uma educação que vivencia, que mostra a vida como ela é, como ele está, na sua realidade, tá? E é problematizador, jamais depositador. Então, sai daquela história da caixa, de alguém que só deposita, e entra para uma educação em que o professor coloca situações problematizadoras, coloca perguntas ao invés de só respostas. E a partir dessa problematização, dessa situação, o problema, constrói-se junto o conhecimento. Tá? É dessa forma que nós conseguimos ter essa educação chamada libertadora. Bom, na realidade o que isso significa? Então significa que ninguém educa ninguém, ninguém tampouco se educa sozinho e que os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Nossa, isso aqui é ícone de Paulo Freire, ele fala muito disso. Ou seja, ninguém educa ninguém, ninguém enfia na sua cabeça, abre sua cabeça igual a caixa e enfia lá dentro. E ninguém também consegue fazer isso sozinho, mas que a educação, a aprendizagem se dá
na relação entre os homens, mediado pelo mundo, porque mediado por toda a situação que está envolta nisso. Tá? E o professor também entra aqui nesse processo de mediação. Finalmente, conclusão. Olha só, essa conclusão também, ó, tá aqui de onde eu tirei, porque eu achei assim simples e dá uma geral em tudo que nós falamos. Então vamos ler, ó. Os seres humanos, como seres inacabados, estão num processo de busca contínua de sua autorrealização. Isto é, os seres humanos querem ser mais. Entretanto, a história demonstra que, por diversos motivos e diferentes maneiras, ou diversas maneiras, são impedidos por outros seres humanos de cumprirem sua própria vocação ontológica, que é ser mais. Muito bem. Postula-se aqui o desafio a educadores e educadoras. Olha o desafio, moçada. A responsabilidade de desvelar essa realidade histórica que não permite aos seres humanos cumprirem essa vocação. Exatamente porque buscam cumprir essa vocação, encontram-se abertos a serem educados. Mas a educação só será sinônimo de educação quando esta for de fato libertadora, isto é, capaz de gerar nos educandos a consciência de sua própria condição histórica, bem como a responsabilidade de se tornarem sujeitos do próprio processo de educação e dessa forma do próprio processo de libertação. Olha lá, construírem, eles construírem juntos. Freire deixa o desafio a educadores e educadoras de, resistindo aos projetos de educação desumanizadores, construam uma nova educação que não esteja somente baseada na vocação ontológica dos seres humanos de serem mais, mas que possa criar condições reais para que isso aconteça, para o seu cumprimento. Então, qual é o nosso desafio? É mediar, é construir as condições, é organizar as condições para que possa haver a construção do conhecimento junto, em termos de troca, temos deles mesmos vivenciarem o conteúdo, vivenciarem a aprendizagem, não de uma forma imposta. E tchau! Por hoje é só, pessoal. Hoje teve muita coisa, eu sei que teve muita teoria, mas eu espero ter conseguido esclarecer todos aqueles pontos que foram levantados através de perguntas que vocês me enviaram. E caso algo não ficou ainda esclarecido, vamos estar retomando. Vamos lá. Ação, reflexão e ação. Reflitam sobre tudo isso, verifiquem se ainda ficou dúvidas e nós estaremos juntos na próxima aula. Beijão e até lá!